Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem, hoje a gente vai tratar do tema aqui das funções essenciais à justiça, tá? Já está bem aqui na tela para vocês acompanharem. E, bem, primeira coisa que vocês têm que saber sobre as funções essenciais à justiça é que elas não integram o poder judiciário, tá? São órgãos e atividades que são fundamentais para o bom funcionamento do judiciário, né? Para que o judiciário preste, exerça a sua função jurisdicional, mas não integram o Poder Judiciário. Tá? As funções essenciais da Justiça são o Ministério Público, que a gente trata em outra aula aqui no curso, tá? A Advocacia Pública, e aí a gente tem a Advocacia Pública Federal, Estadual e Municipal, embora na Constituição não tenhamos disciplina da Advocacia Pública Municipal. Temos também a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Tá? A gente vai tratar dessas últimas, tá? Advocacia Pública, Privada e Defensoria Pública aqui. Ministério Público deixa para uma outra aula, tá? Então a gente vai fazer aqui um grande apanhado dessas funções essenciais da Justiça. Vamos iniciar pela Advocacia Pública, tá? Mas antes de chegarmos na Advocacia Pública, tem só uma coisa bem importante, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se aplica a todas as funções essenciais da Justiça e também se aplica ao Poder Judiciário. Tá? É a questão da existência de fundos especiais de aparelhamento, de manutenção e reaparelhamento do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e das Procuradorias, da Advocacia Pública dos Estados. O que acontece? É muito comum que leis estaduais criem fundos, fundos de manutenção e aparelhamento e reaparelhamento desses órgãos, tá? TJ, DPE, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, e alimente esses órgãos com parte das receitas provenientes das custas e emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais, tá? As taxas cartorárias. E aí o que acontece? Essas leis, várias delas foram impugnadas já em controle concentrado abstrato no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência tranquila no sentido de que essas leis são constitucionais, tá? Então é constitucional sim prever que os fundos especiais do Judiciário ou da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou da Procuradoria do Estado recebem como receita o quê? Parte das taxas cartorárias. Não tem nenhum impedimento constitucional a isso, tá bom? Por quê? Bem, primeiro, essas taxas cartorárias que vão para esses fundos especiais têm natureza, segundo o Supremo Tribunal Federal, de taxa de polícia, tá? Porque é uma taxa cobrada pelo exercício da fiscalização sobre as atividades dos cartórios, certo? Então, não é simplesmente uma bifurcação na hora de recolher as taxas judiciárias. Então, não é simplesmente uma destinação que os cartórios fazem das taxas que eles recebem para esses outros órgãos. Não. Essa parcela das custas e emolumentos tem natureza de uma taxa de polícia. Tá? As taxas cartorárias cobradas pela prestação de serviço são taxas pela taxa de serviço. Mas essas que vão para esses fundos têm natureza de taxa de polícia. Tá? O Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento nesse sentido. Como são taxas, não incide aquela vedação do artigo 167, inciso 4, que diz que é proibido vincular a receita de impostos a um órgão específico, a uma despesa específica. Tá? Não incide essa vedação, porque nós temos aqui taxas, beleza? E outro detalhe, isso, tá? Como eu falei, se aplica a todos os órgãos das funções essenciais da Justiça e ao próprio Poder Judiciário. Tá? Então o Judiciário, o TJ, por exemplo, pode ter um fundo especial de reaparelhamento e alimentar esse fundo com parte dessa receita das taxas cartorárias. Beleza? Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, os fundos especiais alimentados com taxas cartorárias das funções, para a manutenção das funções essenciais da Justiça e do próprio Poder Judiciário são constitucionais. Tá? Beleza, agora vamos para a Advocacia Pública. Primeiro detalhe sobre a Advocacia Pública. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos. Tá? Não tem nenhum impedimento, não é incompatível com o regime de subsídio, porque os advogados públicos são remunerados, devem ser remunerados por subsídio,
Então não tem nenhuma incompatibilidade com a Constituição. Agora, o Supremo falou que o pagamento da remuneração normal do cargo por subsídio, somada com os honorários, deve respeitar o limite remuneratório, o teto do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas o pagamento de honorários para advogados públicos é perfeitamente constitucional. Beleza, vamos começar então aqui pela Advocacia Pública Federal. A Advocacia Pública Federal é tratada lá no artigo 131, tá? E ela envolve o quê? A Advocacia Geral da União, tá? Olha o que fala o artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. A Advocacia Pública Federal envolve as carreiras da Advocacia Geral da União, as carreiras da AGU, e as carreiras vinculadas à AGU, tá? Então, veja, a gente não tem uma única carreira de advocacia pública no âmbito federal, tá? Dentro da AGU, nós temos duas carreiras, né? Porque a Lei Complementar 73 de 93 é a lei que disciplina a organização da AGU, tá? A Constituição fala que quem organiza a AGU é uma lei complementar. E essa lei complementar é a Lei Complementar 73 de 93. Essa lei fala que as carreiras da AGU são duas: a carreira de advogado da União e a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Só essas carreiras são carreiras da AGU, que integram a AGU. Agora, nós temos carreiras na Advocacia Pública Federal, que também são carreiras grandes e conhecidas, que são vinculadas à AGU. São as carreiras de procurador federal e de procurador do Banco Central, né? Que são procuradorias autárquicas, tá? Procurador federal e procurador do Banco Central são advogados públicos que atuam na defesa de autarquias federais, tá bom? Bem, então nós temos isso. Na AGU temos duas carreiras que integram, que é de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, e temos as carreiras vinculadas, que são de procurador federal e procurador do Banco Central. Agora um detalhe, a Constituição fala que lei complementar organiza as carreiras da AGU. Em relação às carreiras vinculadas à AGU, não é necessário que seja lei complementar para organizá-las, tá? Pode ser uma lei ordinária mesmo, tá bom? Beleza. Seguindo, vamos lá para o parágrafo 1º, que é o que fala do chefe da Advocacia Geral da União. O chefe da AGU é o advogado-geral da União, tá? E o advogado-geral da União não precisa ser um integrante da AGU, não precisa ser um integrante da carreira da AGU. O que a gente tem aqui? Tem algumas exigências constitucionais, mas nenhuma delas é de que seja um integrante da AGU. Olha só, a Advocacia Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União de livre nomeação pelo presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, são só esses os requisitos constitucionais, não tem que integrar a carreira. Agora, uma questão sobre essa regra aqui é a seguinte: essa regra se submete à simetria constitucional, ou seja, no âmbito dos estados, a escolha do procurador-geral do estado, que é o chefe da Advocacia Pública Estadual, deve seguir o mesmo modelo que é previsto na Constituição Federal para a escolha do advogado-geral da União. Isso já foi e voltou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal afirmou um entendimento, depois mudou, tá? Mas hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o entendimento atual, é de que os estados possuem autonomia para definir quais serão os critérios de escolha do procurador-geral do estado. Então, a Constituição do estado pode dizer que vai seguir esse mesmo critério aqui que a Constituição Federal prevê para a escolha do AGU, ou pode dizer, por exemplo, que o Procurador-Geral do Estado tem que ser um integrante da carreira, tá? Então, não existe simetria. Essa regra aqui da escolha do AGU não se submete à simetria constitucional, tá bom? Para ingressar na AGU, temos o quê? Concurso de provas e títulos, tá? Então, o concurso público para ingressar nas carreiras da AGU, nas carreiras vinculadas a ela, tem que ter a fase de prova de conhecimento e a fase de prova de títulos. É o que fala o parágrafo 2º do artigo 131. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, tá? E aqui o parágrafo 3º fala uma coisa bem específica, que é o quê? A execução da dívida ativa de natureza tributária da União tem que ser feita necessariamente pela PFN, a Procuradoria
da Fazenda Nacional, na PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Então, a lei complementar que organiza a AGU não pode atribuir isso a outra carreira da AGU, nem a alguma carreira vinculada, porque a Constituição fala que é da PFN essa atribuição. Olha só, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei, tá? Então, essas aqui são as principais questões da Advocacia Pública Federal. E tem mais uma que eu acabei de lembrar, que é o seguinte, que está lá, tem relação lá com o que está no caput do artigo 131. Porque ele falou o seguinte, lei complementar vai disciplinar o quê? A organização e funcionamento da Advocacia Geral da União. Beleza. O que é que acontece? Antes da Constituição de 88, algumas leis equiparavam o quê? Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal em relação aos seus direitos e vantagens aos procuradores da República, né? E dentre esses direitos e vantagens nós temos o quê? Férias de 60 dias por ano. E o que aconteceu? Depois que a Constituição de 88 já estava em vigor, algumas leis ordinárias, nós tivemos lei ordinária tirando essa vantagem, né? Dizendo que as férias dos procuradores da Fazenda Nacional, dos procuradores federais, são de 30 dias, não são de 60 dias. O que aconteceu? Surgiu a tese, por conta disso, seguinte, de que, como a Constituição Federal diz que a AGU tem que ser organizada por uma lei complementar, a norma que dava essas vantagens aos procuradores da Fazenda e procuradores federais foram recepcionadas pela Constituição de 88 com o status de lei complementar. E aí não poderia uma lei ordinária tirar esse direito. Só que o STF e o STJ não aceitaram essa tese. Por quê? Porque o que a Constituição diz que tem que ser disciplinado em lei complementar é só a organização e o funcionamento da AGU. Direitos e vantagens dos procuradores, a Constituição não exige que seja tratado em lei complementar. Então, poderia sim uma lei ordinária mudar o regime de férias de 60 dias para 30 dias, sem problema nenhum. Inclusive, aquela norma que dava esse direito a eles foi recepcionada pela Constituição de 88 por conta desse entendimento do STF com o status de lei ordinária mesmo, tá? Então tá, vamos seguindo agora para a Advocacia Pública dos Estados e do Distrito Federal. A Advocacia Pública no âmbito estadual tem um regime constitucional diferente da Advocacia Pública Federal, tá? Eu vou começar a análise da Advocacia Pública Estadual pelo parágrafo único do artigo 132. Tá? O artigo 132 é onde está tratada na Constituição a Advocacia Pública Estadual. Tá? E tem um caput e tem um parágrafo único. Por uma questão didática, eu prefiro iniciar pelo parágrafo único. Tá? Olha só o que fala. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade, e o STF já decidiu que é inconstitucional que uma norma estadual dê vitaliciedade aos procuradores de Estado, porque a Constituição dá estabilidade. Tá? Após 3 anos de efetivo exercício, mediante a avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, ou seja, as procuradorias, os procuradores de Estado têm uma corregedoria própria, não pode se submeter à Corregedoria Geral da Administração Pública Estadual, tá? Após relatório circunstanciado das corregedorias. Beleza. Esse aqui, então, é o parágrafo único. Por que eu iniciei pelo parágrafo único? Porque é a parte menos importante do nosso estudo aqui sobre a advocacia pública estadual. Tá? O que está mais importante, que é mais cobrado nas provas, é o que está no caput do artigo 132. Olha o que ele fala. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos. Então, o ingresso na carreira de procurador de Estado tem que ter um concurso no qual tem a fase de prova de conhecimento e fase de prova de títulos. Tá? Com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação jurídica e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Por que isso aqui é tão importante? Essa parte em vermelha, né? Na verdade, essa parte vermelha que está aqui, inclusive sublinhada, é a parte mais importante desse artigo. Por quê? Porque isso aqui é o principal aspecto que diferencia a advocacia pública estadual da advocacia pública federal e da municipal. Tá? Essa parte aqui, destacada em vermelha,
é onde a Constituição consagra o chamado princípio da unicidade das procuradorias estaduais, das procuradorias de Estado, ou o princípio da unicidade dos procuradores de Estado, ou mesmo o princípio da unicidade orgânica dos procuradores de Estado ou das procuradorias de Estado. O que é que diz esse princípio? O princípio da unicidade. Fala que a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado é uma atividade exclusiva dos procuradores de Estado. Tá? Então, só a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, é que pode representar judicialmente e exercer a consultoria jurídica do Estado. Não é possível haver carreiras paralelas de advocacia pública no âmbito dos Estados. Então, procuradoria autárquica, por exemplo, é inconstitucional no âmbito do Estado. Não pode criar uma procuradoria para uma autarquia estadual, tá? Porque o princípio da unicidade não permite, a Constituição proíbe isso. Tá? No âmbito federal, vocês viram que é diferente, porque no âmbito federal, a própria Constituição já prevê a existência de diversas carreiras. Nós não temos unicidade da AGU, nós não temos isso. Unicidade a gente só tem, né, em termos de advocacia pública, só temos no âmbito estadual. Tá? Então, veja, não é constitucional a criação, após a Constituição de 88, de carreiras paralelas às procuradorias gerais dos estados. Tá? Agora, a própria Constituição, na verdade, o ADCT, lá no artigo 69, prevê uma exceção à unicidade, tá? Que é o seguinte: se era uma carreira paralela à PGE, que já existia antes da Constituição de 88, ela pode continuar existindo, tá? Ela não tem que ser extinta de imediato por conta disso. Então, não é inconstitucional a manutenção, né, a persistência no Estado das carreiras paralelas à PGE que já existiam anteriormente, tá? Isso está lá no artigo 69 do ADCT. Fala o seguinte: será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que na data da promulgação da Constituição tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Tá? Então, as carreiras paralelas anteriores à Constituição de 88 continuaram admitidas por conta do artigo 69 do ADCT. Tá? Bem, agora tem um detalhe. O princípio da unicidade não impede que os órgãos, que o Poder Judiciário, que o Poder Legislativo e que o Tribunal de Contas, que são órgãos dotados de autonomia, possuam procuradorias próprias, um corpo de advogados próprio. Tá? Só que as funções dessas procuradorias próprias, desses órgãos dotados de autonomia, se restringirão a representar judicialmente o órgão na defesa de suas prerrogativas constitucionais. Né? Então, por exemplo, imagina que o Poder Executivo não fez o repasse do 12º num determinado mês para o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça ficou sem dinheiro. É possível que o Tribunal de Justiça tenha uma procuradoria própria e, em juízo mesmo, reclame o repasse dessas verbas, tá? O repasse duodecimal. Porque é uma prerrogativa constitucional, a autonomia financeira e orçamentária do Poder Judiciário. Além de defender em juízo as prerrogativas constitucionais dos órgãos, essas procuradorias próprias que são admitidas nesses órgãos também têm a atribuição de quê? De desempenhar a consultoria jurídica interna do órgão. Tá? Então, se tem alguma questão interna que precisa passar por uma consultoria jurídica, é possível que esses órgãos tenham procuradoria própria para fazer isso. Agora, se for uma questão meramente financeira, por exemplo, uma questão de um servidor público, um servidor do Tribunal de Justiça, um técnico judiciário, por exemplo, ele reclama que algum direito dele não foi observado, né? Deixou de ser pago alguma verba, por exemplo. Nesse caso, se ele ajuizar uma ação, quem vai realizar a defesa em juízo não é a Procuradoria do Tribunal de Justiça, tá? É a Procuradoria-Geral do Estado, porque isso não tem a ver com prerrogativas constitucionais do TJ e não tem a ver com consultoria jurídica interna do TJ. Tá? Isso é simplesmente uma questão patrimonial de interesse da própria pessoa política, do Estado, da pessoa jurídica, o Estado ali, e não do órgão Tribunal de Justiça. Tá bom? Vamos seguindo aqui. A unicidade, ela impede que as universidades tenham procuradoria própria ou não. Veja, o Supremo Tribunal Federal chegou a entender que as universidades, por conta da autonomia universitária, poderiam ter procuradorias próprias paralelas à PGE. Então, a universidade estadual poderia ter uma procuradoria própria. Tá? O Supremo chegou a entender isso. Só que
Recentemente, o STF mudou esse entendimento, bem aqui, na ADI 5946, que foi julgada em maio de 2021, o Supremo mudou isso. Ele passou a entender o seguinte, que a autonomia universitária não tem o alcance de permitir que as universidades estaduais tenham procuradorias próprias. Então, o princípio da unicidade das PGEs impede, inclusive, que as universidades tenham procuradorias próprias. Agora, o fato de a universidade não poder ter procuradoria própria não impede que haja, no quadro de pessoal da universidade, o cargo em comissão de procurador-geral da universidade. Isso é possível. Inclusive, esse cargo pode ser ocupado por alguém que não seja da carreira da Procuradoria-Geral do Estado. Tá? Entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5946. Tá? Outro detalhe, o princípio da unicidade não alcança as estatais, tá? Pessoas jurídicas de direito privado. Então, a proibição de existir carreiras paralelas à PGE, no âmbito dos estados, não impede que as estatais, né, empresas públicas e sociedades de economia mista tenham corpo próprio de advogados, tá bom? Uma outra questão muito importante sobre a advocacia pública estadual que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal é a questão da residência jurídica. A residência jurídica é uma coisa que vem sendo criada em várias procuradorias de Estado, inclusive em procuradorias municipais também, tá? Que nada mais é do que um estágio de pós-graduação, tá? Então, quem já é graduado em Direito e quer fazer um estágio na Procuradoria, pode fazer esse estágio, é a chamada residência jurídica. E o Supremo decidiu que essa residência jurídica não é inconstitucional. Por quê? Primeiro, ela não viola o princípio da unicidade, não é uma violação à unicidade, né? Criar residência jurídica não é o mesmo que criar uma carreira paralela de procurador, claro. E também ela não viola o que é a regra de concurso público, né? Só que para que seja válida a residência jurídica, é indispensável que aos residentes não sejam atribuídas funções próprias de procurador do Estado, nem funções próprias de qualquer outro servidor, porque isso acabaria violando a regra de concurso público, a regra constitucional que exige concurso público para a admissão de servidores. Tá? Então, desde que realmente seja um estágio, é plenamente constitucional a residência jurídica. Tá? Bem, um outro detalhe que já foi decidido na jurisprudência é isso aqui. Os procuradores de Estado não precisam apresentar instrumento de procuração para postular em juízo. Tá? Advocacia pública de forma geral. Por quê? Porque o mandato deles já decorre da Constituição. É um mandato ex lege, né? Um mandato conferido pela lei. No caso aqui, pela Constituição. Então, os procuradores, né, os advogados públicos, não precisam apresentar em juízo instrumento de procuração. Tá? E quanto à advocacia pública municipal? Hein? O que acontece? A advocacia pública municipal não tem previsão na Constituição Federal. A gente não tem nenhum artigo tratando da advocacia pública municipal, estabelecendo seu regime, etc. Tá? Como consequência disso, o que a gente tem? Primeiro, a gente não tem a aplicação do princípio da unicidade no âmbito municipal. Tá? Então, não é obrigatório, primeiro, que haja a criação de uma Procuradoria-Geral do município, e sendo criada uma Procuradoria-Geral do município, não há nenhuma proibição à existência de carreiras paralelas à carreira de procurador do município. Tá? Então, assessores jurídicos em secretarias, procuradores de autarquias, isso não é impedido, porque não tem uma vedação constitucional a isso, certo? Agora, claro que continua se aplicando, né, embora não haja uma obrigação de se criar uma Procuradoria-Geral do município, embora não haja unicidade em âmbito municipal, continuam sendo aplicadas as vedações da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao quê? A existência de cargos em comissão que, na verdade, não se prestam a funções de direção, assessoramento e chefia. Tá? Por quê? Porque passou a ser muito comum, né? Inclusive até hoje eu acho que é muito comum nos municípios, a existência de cargos em comissão para desempenhar funções de procurador municipal. Tá? E são os cargos de procuradores municipal, eles, de forma geral, não são cargos que se prestam a provimento em comissão, porque eles não são cargos, todos eles, de direção, chefia e assessoramento. Tá? Claro que você pode ter um procurador do município que exerce uma função de chefia, de direção, assessoramento. Nesse caso, é possível que ele ocupe um cargo em comissão. Mas, de forma geral, você não pode criar todos os cargos de procurador do município
para provimento em comissão, porque isso viola a regra constitucional do concurso público, tá? Então, continua se aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre concurso público e servidores públicos de forma geral. Agora, embora a advocacia pública municipal não esteja prevista na Constituição, não seja disciplinada na Constituição, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso envolvendo o teto remuneratório dos procuradores municipais, tá? Por quê? Porque lá no artigo 37, quando a Constituição trata do teto remuneratório, ela fala o seguinte, que no âmbito estadual, no Poder Judiciário, o teto constitucional é um subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça. E fala que esse teto se aplica aos procuradores. Fala simplesmente isso. Se aplica aos membros do MP, aos defensores públicos e aos procuradores. O que acontece? Houve o questionamento se essa expressão procuradores envolveria só os procuradores do Estado ou também os procuradores dos municípios. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa expressão também abrange os procuradores municipais, de modo que os procuradores do município têm o mesmo teto remuneratório dos procuradores de Estado. Tá? E nesse caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF acabou reconhecendo a natureza constitucional das procuradorias municipais e disse, inclusive, que elas exercem uma função essencial à justiça, tá? Embora não tenha disciplina expressa na Constituição quanto à advocacia pública municipal, certo? Bem, vamos seguindo aqui agora para a advocacia privada. A advocacia privada está tratada na Constituição no artigo 133, tá? O que a gente tem de mais importante aqui sobre a advocacia privada é a questão da imunidade dos advogados no desempenho das funções, tá? Da imunidade material dos advogados. Bem, olha só o que fala o artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Bem, então essa inviolabilidade, essa imunidade material dos advogados depende de uma regulamentação infraconstitucional. Tá? Nós temos uma regulamentação infraconstitucional dessa imunidade. Ela está no Estatuto da OAB e no Código Penal. Tá? Nós temos nessas duas leis a regulamentação dessa imunidade. Bem, essa imunidade ela não é absoluta. Ela é uma imunidade relativa. Por quê? Porque ela só incide no exercício da profissão, tá? E nos termos da lei, ou seja, só vai se aplicar nos casos em que a lei permite e só vai se aplicar nas situações em que o advogado está ali desempenhando as funções de advogado. Tá? Se o advogado estiver lá se apresentando como advogado e praticando algum ato que, na verdade, desborda das funções de um advogado, as funções normais de um advogado, a imunidade não vai incidir, beleza? Inclusive, temos alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui. Beleza. Eu falei que o Estatuto da OAB e o Código Penal regulamentam essa imunidade, essa inviolabilidade material relativa dos advogados. Tá? Vamos ver o que fala primeiro o Estatuto da OAB. Olha só. Ele fala o seguinte, artigo 7º, parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da sua atividade. Então a lei falou expressamente, o advogado tem que estar desempenhando funções de advogado para que a imunidade incida. Em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que ele cometer. Bem, então, segundo o Estatuto da OAB, a imunidade material relativa do advogado exclui quais crimes? Injúria, difamação ou desacato. Então, ela acoberta o advogado de cometer esses crimes, injúria, difamação ou desacato. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a previsão de desacato nessa imunidade. Tá? Então, hoje, o advogado, se ele praticar algum ato que se subsuma ao tipo penal de desacato, ele vai cometer desacato. A imunidade dele não alcança o crime de desacato. Tá? Isso foi decidido na ADI 1127 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos quais tipos penais acobertados pela imunidade material relativa dos advogados?
injúria e difamação. A gente não tem calúnia prevista aqui na lei, tá? E o desacato foi julgado inconstitucional. No Código Penal, também a imunidade é prevista só para injúria e difamação. Calúnia não está prevista no Código Penal, tá? Olha só, artigo 142 do Código Penal não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, tá? Então, a imunidade material relativa dos advogados só afasta 2 crimes, injúria e difamação. Não afasta a calúnia, porque a calúnia não está prevista nem no Estatuto da OAB, nem no Código Penal. E também não afasta o desacato, porque, embora o desacato estivesse previsto no Estatuto da OAB como acobertado por essa imunidade, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, tá? Isso é uma coisa que cai bastante em prova, tá? Então fiquem atentos a isso. Bem, olha só esse precedente do Supremo Tribunal Federal falando exatamente isso. Um recurso extraordinário julgado em 2010, antigo, mas esse tema ainda é cobrado em prova. A inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão, estabelecida pelo artigo 133 da Constituição da República, é relativa. Como eu falei, é uma imunidade relativa, não é absoluta. Não alcançando todo e qualquer crime contra a honra. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que o crime de calúnia não é alcançado pela imunidade, tá? Então, calúnia e desacato não são alcançados pela imunidade material relativa do advogado, tá? Nesse sentido que eu falei de que a imunidade só incide em relação aos crimes previstos em lei e também só em relação aos atos que tenham relação com o desempenho das funções de um advogado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em diversos casos quando é que a imunidade não se aplica, quando é que o advogado não está acobertado pela imunidade. Olha só alguns exemplos. A imunidade não acoberta atos relacionados a questões pessoais do advogado ou as relações do advogado com o seu cliente, tá? Porque isso não está relacionado ali ao desempenho das funções de advogado na causa, tá? Também não alcançam ofensas irrogadas contra o magistrado fora do juízo e fora do âmbito da discussão da causa. Então, o advogado vai lá, ofende um juiz em uma situação que não tem nada a ver com a discussão do processo. A imunidade não vai acobertar esse ato, tá? Também não acoberta atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como a agressão física ou moral, o insulto pessoal e a humilhação pública. Por quê? Porque nenhum advogado precisa agredir fisicamente ou moralmente alguém, nem humilhar ninguém para exercer os atos postulatórios, para exercer as funções de advogado. Então, por isso, esses atos aqui, essas condutas não estão acobertadas pela imunidade do advogado. A imunidade do advogado também não acoberta o quê? Atos estranhos ao exercício regular e legítimo da advocacia, né? É o geral que eu falei aqui para vocês. Atos que não têm relação com o exercício regular da advocacia não serão acobertados pela imunidade, tá? Agora, 2 julgados importantes sobre a advocacia privada que a gente tem que saber. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o quê? A sanção, a punição de suspensão do advogado quando ele está inadimplente com o pagamento das anuidades à OAB. Por quê? Porque a OAB pode executar judicialmente essa dívida. Então, a suspensão do advogado, de modo que ele não possa desempenhar a sua atividade de advocacia, é uma sanção política. E o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional no tema de repercussão geral 732, tá? Olha o que fala aqui a tese. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária, tá? E por último aqui, um julgado também interessante do Supremo Tribunal Federal é que é o seguinte: é muito comum que os concursos públicos das diversas carreiras jurídicas preveja que o tempo de exercício da atividade de advocacia gera pontos na prova de títulos, tá? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é constitucional, não viola a isonomia, tá? Existe uma justificativa constitucionalmente legítima para dar ponto na prova de títulos para a atividade de advocacia pública nos concursos das carreiras jurídicas, evidentemente, tá? Isso foi decidido na ADI
3760, tá bom? Então, esses dois entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a advocacia privada são muito importantes para as provas, tá? Vamos encerrando esse bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Para a gente encerrar a aula, a gente vai tratar nele sobre a Defensoria Pública, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até lá.